Irmãos, vamos dar início à nossa aula hoje de Escola Dominical. O tema da nossa aula, do nosso estudo, está ligado ao que nós vimos ontem e hoje, com base no Salmos 8 e no Salmo de hoje, o Salmo de número 2. O tema é sugestivo porque normalmente nós ouvimos a palavra patriarcado e nós já temos ouvido pelos de fora de uma forma tão desgastada que, em geral, nós sempre pensamos assim: patriarcado diz respeito a um sistema antigo, dominador, machista, que precisa ser mudado. E quando nós falamos sobre patriarcado na igreja, normalmente a nossa primeira ideia é aquela que fala sobre a história dos patriarcas, por assim dizer, simplesmente. Mas eu queria mostrar aos irmãos um significado bíblico mais profundo sobre o termo e a relação que há, porque o grande tema do patriarcado, e essa é a razão porque ele tem sido atacado muito, e principalmente hoje no Ocidente, se dá porque a origem ela está na própria ordem da criação. Deus estabeleceu que o governo do mundo, através dos homens, por decreto, funcionasse dessa maneira. E aí o tema será a guerra entre os patriarcados. Ou seja, você sempre vai se deparar com um bom patriarca ou um mau patriarca, com um bom patriarcado ou um patriarcado mau. Vamos abrir em Gênesis 2, onde nós temos a origem do assunto, e a partir daí nós vamos trabalhar o tema. Gênesis capítulo 2, eu vou usar como um texto base, a partir do versículo de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Agora os versículos-chave para a gente aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos mais uma vez juntos agora em escola dominical para estudar mais sobre a Tua palavra e pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Rogamos ao Senhor que nos ajude, nos auxiliando, nos dando a iluminação do Teu Santo Espírito, pois esta é a Tua palavra. E que esse tema tão relevante para a nossa vida e para a vida das nossas famílias, para a vida da Tua igreja, seja objeto nesta aula da nossa reflexão. É a nossa súplica, em Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Como eu disse aos irmãos, o patriarcado, ele se origina na própria ordem criada. Deus, ele cria o homem e ele cria a mulher como a sua auxiliadora. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, para que o domínio sobre a terra fosse exercido, sendo o homem vice-regente da criação. Esta é uma verdade que nós sabemos muito bem. De modo que
o patriarcado é inevitável, porque Deus o construiu no tecido do próprio cosmos, quando Ele fez os céus e a terra. O patriarcado ele faz parte da ordem divina, e se algo é criado por Deus, irmãos, como nós temos aprendido e sabemos na palavra, se algo faz parte da ordem divina criada e o patriarcado faz parte dela, então o homem pode esmagá-lo assim como ele pode esmagar a gravidade. É impossível que ele consiga destruir aquilo que Deus já estabeleceu. Então, o patriarcado ele é natural e irrevogável, assim como, por exemplo, a estrutura pactual da criação. Nós sempre estaremos, de alguma maneira, envolvidos em algum pacto, em alguma aliança, porque Deus criou dessa forma, estruturou dessa forma o mundo. Veja, quando nós falamos sobre a doutrina do pacto, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: ou você está pactuado com Cristo, ou você vai estar pactuado com o reino de trevas. Você não tem como fugir. Nenhum homem pode dizer assim: eu não estou neste mundo sem aliança com alguém. Desde os contratos mais simples que nós celebramos uns com os outros, desde a aliança de amor, que é o casamento, desde os votos do nosso batismo e profissão de fé, ou da ordenação de homens, servos ordenados para o serviço a Deus, a estrutura do mundo, ela é pactual. Cristo, ele entra em uma aliança conosco para ser o nosso Redentor, nos diz os nossos símbolos de fé. Então, quando nós tratamos, irmãos, do tema do patriarcado, nós devemos seguir pela mesma linha, quando nós estudamos o assunto à luz da palavra de Deus. E Cícero, ele disse certa vez algo interessante, em sua famosa obra sobre os costumes. Cícero disse que o costume jamais vencerá a natureza, pois esta será sempre invencível. Aquilo que Deus estabelece, por ordem criada, a natureza das coisas, nem mesmo a cultura ou os costumes poderão mudar. Então, os homens foram feitos para governar, sempre o fizeram e sempre o farão. Nada pode mudar isso, nada irá mudar isso. Não é uma questão, irmãos, de saber se os homens estarão governando, mas de saber quais homens governarão e como governarão. E aqui nós temos a definição simples do que é o patriarcado. O patriarcado é o governo natural dos homens, o termo vem do grego e simplesmente significa o governo de um pai. Nós vimos hoje aqui uma mensagem para os pais, de gratidão a Deus, e lembrando que este governo de um pai, ou seja, de um patriarca, ele sempre vai refletir o governo do grande patriarca sobre todos, que é o Senhor. Então, como é que a história começa? A história começa com um homem, nós lemos em Gênesis 2, começa com Adão. Ele foi comissionado para ser um bom patriarca, frutífero. Ele deveria se multiplicar, porque assim ele poderia governar bem e dominar sobre a terra, em serviço a Deus, representando a Deus. Mas nós sabemos que na gênese da criação, o primeiro homem, ele falhou em defender o nome de seu pai. E como ele governou rapidamente, ele se tornou ruim. Mas veja, o fato do homem ter governado de maneira ruim não mudaria a estrutura estabelecida por Deus. Por quê? Porque os homens continuariam a exercer governo uns sobre os outros, domínio sobre a criação. Então, por natureza, os pais governam. E Adão, nosso primeiro pai, ele era o pai de todos nós, o pai da raça humana. E isso teve consequências terríveis para aqueles que estavam sob a sua paternidade. Eu lembro de ter lido anos atrás um retrato genealógico da família do último dos puritanos americanos, Jonathan Edwards, e na mesma época a descendência de um criminoso que conviveu no mesmo período que ele. Você vê da descendência de Edwards, homens piedosos, pastores, até um vice-presidente dos Estados Unidos da América, e do outro lado,
por conta do mau governo de um homem que não temia a Deus, um resultado infeliz, de filhos que foram mal governados, pessimamente dirigidos e que não terminaram bem. Eu lembro de ter começado o meu trabalho em congregações, em regiões pobres do Grande Recife. Eu lembro de ter trabalhado na ilha de Itamaracá e de ter, por pelo menos uma ou outra vez, contato com pessoas que estiveram presas no presídio que tem na ilha, ou que estavam lá, e muitos deles se arrependiam porque não tinham dado ouvidos à instrução de uma mãe piedosa, mas seguido os maus conselhos de um pai, alcoólatra ou drogado, ou até mesmo um criminoso ou um traficante. Então, por natureza, irmãos, os pais governam. Adão era o pai de toda a raça humana, e a queda ou a desobediência do nosso primeiro pai trouxe consequências terríveis para todos nós. Lembrem-se, nós aprendemos isso e sabemos muito bem. Não foi Eva chamada a atenção por ter desobedecido a Deus, mas Adão, por ser representante e cabeça federal, não somente de Eva, mas da sua descendência, responsabilizado. Gênesis 2 nos lembra isso, ou seja, o pacto Deus faz com homem e mulher, mas Adão era o representante federal, pactual, nesta grande aliança. Então, o nosso breve catecismo de Westminster, ele nos lembra isso, ele explica sobre isso quando ele diz assim: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede, por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então, como eu disse, irmãos, embora a mulher tenha comido o fruto proibido antes do homem, nós não caímos com a nossa mãe, Eva, nós caímos com o nosso pai, Adão. Então, o fracasso do primeiro patriarca mergulhou a humanidade no pecado e na miséria. Mas o que foi que o Senhor fez, sendo rico em misericórdia, amor e graça? Ele fez uma promessa de redenção. Já no livro do Êxodo nós percebemos isso. Vamos para Êxodo 3, por favor. Há uma promessa transmitida pelos pais de seu povo, assim como a maldição. Veja o que ele disse a Moisés em Êxodo 3. Essa é uma passagem muito bonita. Ele disse no versículo 6 de Êxodo 3: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, você vai perceber que a partir de passagens como essa, consequentemente, por ser Deus rico em misericórdia, e tendo feito Ele para o seu povo uma promessa de redenção, as Escrituras traçando promessas dadas aos pais. Vamos para Romanos agora, capítulo 15. Você percebe esse progresso da revelação, falando sobre essas mesmas promessas. Romanos 15, versículo de número 8, precisamente. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Veja, é um termo veterotestamentário. Ele nos conecta a antigas promessas, em prol da verdade de Deus. E agora veja o final: para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. É por meio da obra do Filho do Homem que o homem é reconciliado com o Pai, e todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Então, nós podemos nos tornar filhos de Deus em Cristo. Nós podemos então podemos ser preparados para governar em seu nome, como Adão deveria ter feito e como Jesus faz hoje. Então, nós podemos ser preparados para ser verdadeiros patriarcas bíblicos.
E nós não devemos ter medo de usar o termo, porque lembrem-se, ser um patriarca é ser simplesmente um pai e governar como tal. Então, a história da redenção, meus amados irmãos, é, portanto, uma história patriarcal. É por isso que as estruturas sociais na Bíblia, elas também são patriarcais, porque todas elas derivam da família prototípica original. Então, antes que surgissem as nações, lembrem-se, havia a família governante original. Quem era o cabeça? Adão. As nações são chefiadas por homens, porque são formadas por famílias chefiadas por homens. Da mesma forma, antes de haver igrejas, havia família original de adoração, encabeçada por nosso pai Adão. As igrejas, portanto, são chefiadas por homens, porque são formadas por famílias chefiadas por homens. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo e classificando as exigências para o ofício de presbítero, ele vai lembrar que um homem não pode governar na igreja a menos que ele governe bem a sua própria casa. Pois de outra forma, Paulo então vai questionar como poderia ser ele competente para a tarefa maior de administrar, de governar como um patriarca a família da fé. Então, irmãos, toda a liderança bíblica, seja no Antigo ou no Novo Testamento, seja civil, doméstica ou eclesiástica, ela é exclusivamente feminina. Há uma estudiosa feminista muito respeitada chamada Mary Daly, que certa vez brincou com isso e ela disse assim: a Bíblia é irremediavelmente patriarcal. Ela está certa, mas não é só a Bíblia. O próprio mundo, sendo criado pelo mesmo autor divino da Bíblia, também é irremediavelmente patriarcal, porque Deus, eu repito, Ele estabeleceu na ordem da criação que deveria ser dessa forma. Então, em nenhuma sociedade, irmãos, em qualquer lugar ou em qualquer momento, essas realidades estiveram ausentes. Em todas as sociedades já conhecidas, nós encontramos o patriarcado. Os homens, ainda hoje, preenchem a esmagadora porcentagem das posições hierárquicas superiores e todas as outras funções de liderança. A realização masculina. Os homens ainda hoje alcançam os papéis de elevado status, sejam eles quais forem em qualquer sociedade, e também o domínio masculino. Veja, isso é tão curioso que até mesmo quando ele é exercido de forma errada, você tem um boxeador dizendo que é mulher e dando então uma surra nas Olimpíadas em uma mulher. Por quê? Porque ele está exercendo o domínio, ele está exercendo a força, mas de forma errada. Você vai ver que quando há uma perversão desse governo, ele vai acontecer em rebelião ao que Deus estabeleceu, é fato, mas sempre você vai ter a posição de um homem ali dominando, majoritariamente falando. Então, você vai perceber que até mesmo nos encontros entre homens e mulheres, esse domínio, ele sempre é visto. Nos relacionamentos entre homem e mulher, nas sociedades e nos sistemas de autoridade, você inevitavelmente vai ver o reflexo disso. Então, eu reforço, o patriarcado é o estado natural e inevitável do mundo. Mas lembrem-se, não só porque é algo natural, significa dizer que sempre será virtuoso. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês, me permitam dar mais alguns. Lembrem-se, a Bíblia nos alerta que coisas boas criadas por Deus, elas podem ser pervertidas pelo pecado. Considerando que as coisas não naturais são sempre más, porque são contrárias ao desígnio de Deus, as coisas naturais, embora sejam boas porque criadas por Deus, podem, entretanto, serem usadas para fins não naturais. Por exemplo, os desejos homossexuais, eles são pecaminosos. Os desejos heterossexuais foram projetados para serem bons.
Mas todo homem sabe como sua carne pode direcionar esses desejos para ações contrárias à lei de Deus. Então, a sexualidade é um dom, o homem deve experimentá-la da forma certa, no Senhor, através do casamento, mas você tem uma série de pecados proibidos, porque o Senhor sabia que com a queda, o homem poderia transformar a sua sexualidade e torná-la em algo ruim. Então, para um homem sentir-se atraído por uma mulher, isso é natural, mas para um homem cobiçá-la, a Bíblia diz, isso é pecado. Então, as coisas naturais, irmãos, devem, portanto, ser ordenadas para a finalidade as quais o Senhor Deus planejou para elas. Elas devem estar em conformidade com os seus mandamentos, com a sua lei. E não é diferente, irmãos, com o patriarcado. O domínio masculino é natural, como eu disse, é, portanto, inevitável. Mas quando este domínio não é governado pela lei de Deus, ele sempre será perverso. Veja, a palavra federal vem do latim fedus, que quer dizer pacto, aliança. O Brasil é uma república federativa, ou seja, existe um pacto entre os estados, das nações, da nação brasileira. Quem é o nosso representante máximo pactual nessa federação? O presidente da República. Se ele declara guerra para uma outra nação, e essa guerra não for justa, os homens que estão habilitados para o combate podem se envolver por conta de uma decisão errada do patriarca da nação em um evento desastroso. A história das nações mostra isso. Então, nós sempre estaremos ligados a isso. E se o homem não for governado pela lei de Deus, ele vai tomar decisões que farão com que aqueles que estão abaixo dele sofram. Governantes podem fazer isso, pais podem fazer isso com suas famílias, presbíteros, pastores podem fazer isso com as igrejas de Cristo Jesus. Então, por ser natural, não esqueçam, não pode ser destruído, mas pode ser pervertido. Por ser natural, estabelecido por Deus, nunca será mudado, mas pode ser usado da forma errada. É aí onde entra um tema que eu queria chamar a atenção de vocês nesse assunto. Existe o patriarcado maligno. O governo de pais perversos não representam a paternidade de Deus. Veja que o desejo hoje, na leitura que foi feita para nós, que somos pais, é que nós possamos refletir esta paternidade de Deus como pais para os nossos filhos, sendo homens tementes ao Senhor. Mas nós temos pais que são maus, ou seja, eles não representam, portanto, a paternidade de Deus. E embora, irmãos, nossa cultura trate todo o patriarcado como mal, o governo do pai, criado por Deus, ele é bom. O patriarcado mau é aquele que não reflete a autoridade amorosa de Deus. O patriarcado mau odeia aqueles que estão debaixo do governo de Deus, que se submetem à sua palavra. Não é tanto contra as mulheres, quanto contra tudo ao seu redor e especialmente contra qualquer ameaça ao seu próprio poder. E aí eu gostaria de usar aqui como exemplo uma passagem bíblica que nos chama a atenção, porque você pode entender a história da redenção pelas lentes desses patriarcas em conflito, em guerra. O poder dos bons patriarcas em conflito com o poder dos maus. Por exemplo, era inevitável que o Egito fosse governado por um patriarca, mas não era inevitável que o faraó fosse bom. O rei que governou nos dias de José, lembrem-se, deu honra a Israel e seus filhos. Nós conhecemos a história. Mas como é que agiu o faraó que o substituiu? Aquele faraó que surgiu nos dias de Moisés, ele não fez igual. Como é que ele começou a ver, a enxergar os filhos de Israel como uma ameaça ao seu domínio? E ele decidiu fazer algo a esse respeito. Lembrem-se, a princípio ele tentou trabalhos forçados, mas quando isso não esmagou os seus espíritos e os impediu de serem frutíferos e se multiplicarem ainda mais, o que foi que ele ordenou às parteiras hebreias? Vamos lá para Êxodo capítulo 1, versículo 16.
Vocês lembram a história? Eles vão falar para Sifrá e Puá, que se tornariam as primeiras agentes pró-vida da história, né? Guerreiras pela vida. O rei do Egito, versículo 15, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, verso 16, Êxodo 1, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Por que Faraó deu essa ordem? Como eu falei apenas rapidamente no sermão da manhã, Faraó sabia que os jovens de Israel, ao contrário das mulheres, eram uma ameaça para o seu domínio. Por que razão? Porque todos os homens são patriarcas em potencial. Os homens são projetados para conquistar e governar, e sua força combinada pode ser suficiente para quebrar a corrente até mesmo de uma dinastia tão poderosa como a do faraó egípcio. Então, o que o faraó tentou fazer? Usar as mulheres hebreias contra os hebreus. Veja que isso, irmãos, se origina no Éden. Deus estabelece a ordem da criação. Deus, homem, mulher, criação. O que é que Satanás faz quando ele convence a pecar Adão e Eva? Que a ordem estabelecida por Deus não era a melhor. Criação, mulher, homem, Deus. Até hoje nós sofremos com isso. Se vocês perceberem, o reino de trevas tenta fazer com que os homens creiam nessa inversão. O que é que a gente está vendo hoje, cada vez mais latente na sociedade ocidental? Os animais estão sendo vistos como seres bons, perfeitos. Veja, a Bíblia diz que o justo atenta para a vida dos animais, mas pai de pet já é demais, né? Eu chego no meu apartamento e às vezes tem um carro de bebê e eu vou alegre pensando que é uma criança quando eu vejo um cachorro. Às vezes está com a chupeta. E ainda dizem assim, dá um oi para o titio, eu fico mais raiva ainda. Mas essa é a realidade que a gente vive. Satanás então inverte criação, mulher, homem, Deus. Tenta passar a ideia de que o homem é mau. Os nossos filhos já crescem achando que é ruim ser homem, é algo feio, perverso. Ele inverte a ordem da criação, quando Deus estabeleceu corretamente. Deus, homem, mulher, criação. Ou, Paulo vai estender isso em 1 Coríntios. O Pai, Cristo, o homem, a mulher, a criação. Então, você tem aqui Satanás com medo da criação, ou com medo da multiplicação, por assim dizer, dos israelitas. E ele sabia que a força combinada destes jovens, ela poderia ser suficiente para destroná-lo. Então ele vai usar mulheres hebreias contra os homens hebreus. Mas em uma das reviravoltas irônicas da história da redenção, vocês conhecem, Sifrá e Puá, as piedosas parteiras, não concordaram com os esquemas de um patriarca corrupto, como Eva havia feito no passado. Em vez de enganá-las para induzi-las involuntariamente, elas resistiram ao faraó e o enganaram. Vejam aí a continuação em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 17. Interessante aqui, essa história é maravilhosa. Do 17 ao 21, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Veja que essa é uma passagem interessante. E ela vai muito além, irmãos, do que às vezes alguns irmãos, eles tentam
dizer, olha, elas mentiram. Eles dão muita ênfase nisso, mas na verdade elas usam de astúcia e também de sabedoria, em um contexto onde a descendência santa estava sendo ameaçada, e Deus abençoa a atitude de Sifra e Puá. Isso deveria nos chamar a atenção. Assim, veja, Faraó foi forçado a encontrar outra forma de assassinar os futuros patriarcas de Israel. E aí no versículo 22, observem a ordem, verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Os jovens são sempre alvo de um patriarcado maligno. Porque Deus os fez para governar, eles são uma ameaça ao governo existente. Portanto, os patriarcas maus sempre tentam fazer uma das três coisas aqui que eu gostaria de apresentar a vocês. A primeira delas, os patriarcas maus vão pegar os jovens e vão tentar usá-los, aproveitá-los. A primeira atitude deles é esta: por que desperdiçar toda essa força masculina? Afinal, se ela pode ser direcionada para os fins de um patriarcado maligno. Então, este é o primeiro impulso de qualquer patriarca, quer seja bom ou mau, pois ele é um líder de homens, independentemente de ser mau ou de ser justo. Então, a maioria das nações fez isso até certo ponto. De que maneira? Por meio da inculturação e da educação, especialmente através do patriotismo, serviço militar e escolaridade formal. Se você já leu a obra do Gary North, Quem controla as escolas governa o mundo, você vai perceber o que eu estou querendo dizer. Ele cita uma época em que o governo nazista estava em ascendência na Alemanha, e Hitler, ele tinha um grande líder resistente, e ele sabia dos perigos do nazismo em seu país, mas ele já era velho e Hitler era jovem. E Hitler então se dirige a ele da seguinte maneira, eu estou aqui lembrando um pouco, parafraseando o que ele disse: você já está perto do fim da vida, você vai morrer antes de mim e eu vou ficar com os seus filhos. O que foi que Hitler fez? Inculturou e educou. As crianças cresciam aprendendo isso, e por isso que os pais nunca podem terceirizar a educação de seus filhos para outro mentor. Então, patriarcas bons ou maus, eles sempre vão usar o patriotismo, o serviço militar e a escolaridade formal para estabelecer um bom governo ou um mau governo, tendo o apoio da força jovem. Não existe uma democracia moderna sem forças armadas, vocês sabem disso. E não são os homens mais velhos que vão à guerra, são os jovens. Se não fossem os jovens no período da Segunda Grande Guerra Mundial, o Ocidente não estaria hoje experimentando o que tem experimentado, infelizmente tem perdido. Você tem naquela época garotos de 16, 17 anos mentindo e falsificando a sua identidade para poder combater em uma guerra em prol da liberdade, lutando contra o patriarca mau. Veja, não foi certo o que eles fizeram, mas hoje dificilmente homens de 35 ou 40 anos faziam o mesmo. Eles morrem em briga de torcida, mas eles não têm mais patriotismo em seus corações ou amam a sua nação. Isso é fato. Então, veja quando Nabucodonosor, por exemplo, ele leva os cativos jovens para a Babilônia, o que é que ele faz com os nobres israelitas? Ele tenta mudar a comida deles. Ele muda até mesmo o nome deles. Ele tenta educá-los para a finalidade de governar através da força da juventude. Daniel e seus amigos vão fazer isso, mas não vão negar o nome do seu Deus. Mas Nabucodonosor será ricamente beneficiado pela força destes que vão para lá bem novinhos e vão dar a sua energia, a sua inteligência, a sua capacidade para um patriarca. Então, nossa própria história recente, ela está repleta de exemplos semelhantes.
Desde o patriotismo legítimo, que honra o quinto mandamento da lei de Deus, até programas vis que o pervertem, como eu citei a juventude hitlerista, ou a radicalização islâmica de muitos que estão descontentes na América. Faraó também tentou aproveitar os filhos de Israel, e nós podemos detectar a forte influência cultural dos egípcios na idolatria da geração do Êxodo. Eu não sei se vocês lembram, mas dentre os animais que Deus disse que os israelitas deveriam comer, estava a vaca. Vocês lembram do bezerrinho de ouro, né? A vaca não podia ser comida no Egito. Aí Deus disse, vocês vão comer sim. Por quê? Porque eles saíram de lá com uma visão de mundo totalmente pagã em muitas coisas. Eles demoraram a tirar a idolatria de seus corações no decurso do Êxodo. Vocês conhecem a história. Então, essa é a primeira tentativa dos patriarcas, bons ou maus, aproveitar a força jovem. Não dando certo, segundo lugar, eles vão tentar pacificá-los. Se a energia dos homens não pode ser aproveitada, e aqui por um patriarca maligno, muitas vezes ela pode ser enfraquecida, minada, canalizando-a para atividades que os deixam impotentes para se rebelar. Isso pode ser feito colocando-os para trabalhar como escravos, como o Faraó fez no passado, mas muitas vezes é oferecendo o quê? Pão e circo. Atividades infrutíferas para as quais fugir, em vez de trabalho árduo para lutar. Por exemplo, na minha região lá, em Sergipe, aqueles que trabalham com agricultura, pecuária, têm a maior dificuldade hoje de encontrar alguém que faça um trabalho diário no campo. Ninguém quer saber disso. Muitos não sabem, mas antes da Venezuela chegou no que a Venezuela alcançar o que alcançou, ou ter chegado onde chegou, um amigo meu que dava aulas para pastores, sendo colombiano, e ia sempre na Venezuela, ele já, anos atrás, já encontrava uma nação em muitas regiões onde você não tinha mais ovo, porque as pessoas não queriam mais criar galinha. Porque o Estado oferecia tudo para as pessoas e elas agora não tinham mais motivação ou animação para o trabalho. Então são estratégias, irmãos, e pacificação é uma muito utilizada pelos patriarcas maus. Por exemplo, aqui você vai ter o sexo como uma escolha muito óbvia. Veja que no caso dos filisteus, como é que eles conseguiram pacificar a força e a energia do juiz controverso chamado Sansão? Mulheres, Dalila principalmente encantaria o coração daquele homem. Em Juízes 16, versículo 5, você vê isso de uma forma mais precisa. Então, em nossos dias, a técnica ela foi aperfeiçoada. O que é que tem anestesiado hoje a força e a energia dos nossos jovens? Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui na aula de hoje, mas lembrem-se, Deus criou coisas boas. O sexo como um dom sempre foi a força motriz que moveu homens a estabelecer famílias, aldeias, cidades, povos, nações. O que é que tem acontecido com a força jovem hoje? Qual a forma como o patriarca mau, ele anestesia esse desejo que deveria ser natural do jovem, de olhar para uma jovem, desejá-la como mulher e se preparar para o casamento e estabelecer família? Pornografia, por exemplo. A pornografia hoje tem sido uma das grandes armas utilizadas pelos patriarcas maus e tem se espalhado de uma forma tristemente absurda. Nas igrejas, ela tem escravizado não somente homens casados, mas não são poucos os jovens que por vezes confessam chorando em reuniões do conselho, quando são confrontados e perguntados se tem algum problema nessa área, e eles dizem que tem, e às vezes têm lutado desde cedo contra isso. Isso os anestesia. Em menor escala, você teria então jogos ou videogames. Se um homem ele não tem um objetivo de vida, se ele não tem um propósito para a vida, ele vai passar
gerações, ou ele vai passar anos casado com um joystick. Ele não vai querer casar, ele está preso àquilo ali. São formas de anestesiar a força da juventude. Então, são formas de vício, eu diria. São vícios que vão gotejando dopamina. Pode ser a fornicação virtual, a ideia de falso domínio, que vai tornando o jovem infrutífero na vida real. E ele não consegue mais enxergar o mundo ao seu redor. Karl Marx, ele seguiu seu pai, o mentiroso original Satanás, e ele disse que a religião é o ópio das massas. E veja que a religião, a verdadeira religião, pelo contrário, diz a Escritura, é a única coisa que liberta as massas das verdadeiras drogas que anestesiam os homens, dando a ideia a eles de um falso domínio e de uma falsa fecundidade. Mas quando isso acontece, ou seja, quando o Evangelho chega e ele vai promover libertação destas coisas, só existe uma terceira e última opção para um patriarca mau. Ele vai tentar destruí-los. Então, os jovens que não podem ser controlados ou pacificados pelo patriarca mau, eles devem ser esmagados. Eles são muito perigosos para um patriarca do mal, para que permaneçam vivos. Eu traduzi, eu não sei se há 1 ou 2 anos, um artigo de um jornalista chinês, que eu achei muito interessante, porque ele tem por título o seu artigo, "Por que o calvinismo tem se tornado a grande força transformadora na China". Me chamou a atenção esse artigo, era de um periódico que eu assinava, e na verdade é australiano, mas esse articulista ele escreveu, e eu pedi autorização para traduzi-lo, e a Coalizão pelo Evangelho, ela publicou, depois eu posso passar para vocês. Em resumo, enquanto o cristianismo chinês ele estava nos interiores, com camponeses, pouco instruídos, que não faziam nenhuma reação ao governo comunista chinês, estava tudo tranquilo. As igrejas nacionais elas são controladas, o sermão do pastor ele tem que ser revisado, não é pelos presbíteros não, é pela censura do governo chinês antes de ser entregue aos domingos, então estava tudo tranquilo. Mas aí aconteceu o seguinte, a maior igreja reformada na Ásia, ela está no o maior país muçulmano da Ásia, a Indonésia. Dr. Tong, um chino-indonésio, ele foi para lá, para a Indonésia, criança ainda, garoto. Mas ele sempre teve um grande amor pela China, seu país original. E ele se tornou um pastor de renome, um pastor reformado, Dr. Joe B, que recentemente pregou lá, uma igreja grande, em um país muçulmano, pelo menos 5.000 pessoas se reúnem num templo muito grande. E ele começou a fazer uso da internet para enviar sermões, estudos bíblicos para a igreja chinesa, a igreja perseguida. Qual foi o resultado? Por ser ele calvinista, ele fez uso na época dos MP3, MP4, por aí vai, até chegar no que chegamos hoje. O que ocorreu? Essa mensagem, ela tocou profundamente os corações de advogados, professores universitários, jornalistas, e aí a coisa começou a pegar. Força jovem que começou a reagir, e o calvinismo sempre teve essa postura de reação contra governos tiranos. Vocês sabem disso? Por essa razão nós estamos vendo hoje, pela internet, pelos telejornais brasileiros jamais, igrejas na China sendo destruídas. Tem pastores que estão presos há mais de 2 ou 3 anos, que foram capturados pela polícia secreta, advogados. No artigo eu vou mostrar que o que aconteceu foi que esses homens começaram a simplesmente pregar. E essa pregação que liberta o homem dos vícios que o mau patriarca tenta usar para prender a força jovem, faz com que a última tentativa seja a de permanecer no poder, que é destruí-los.
E aí tem uma cena interessante, depois que ficou preso por mais de 1 ano ou 2 anos, um desses pastores de uma igreja calvinista, são igrejas independentes, e a igreja estava trancada com correntes e cadeados, sob os olhares da polícia secreta. Ele vai lá, quebra o cadeado e abre as portas da igreja. E ele continua o trabalho até onde nós não sabemos. Então, irmãos, veja que quando essa força jovem ela se torna perigosa, você vai perceber que os regimes mais ímpios sempre se tornarão os mais assassinos. E o comunismo é bem conhecido por sua busca implacável por dissidentes em suas próprias fileiras e, tipicamente, homens. Faraó, então, estava determinado a matar todos os bebês entre os hebreus, mesmo que isso dizimasse toda a sua força de trabalho. E lembrem-se, Mateus 2 também vai nos dizer que Herodes procurou matar o jovem Jesus, matando inocentes. É sempre a mesma dinâmica, é sempre a mesma linha de atuação. Então nós vamos ver, ao longo da história, manifestações dessa guerra, desse conflito, e os homens sempre governarão. Mas quais homens governarão? Em um patriarcado maligno, muitos homens falham em superar as forças dominadoras, pacificadoras e destrutivas reunidas contra eles. Muitos homens eles falham em se tornar patriarcas, em se tornar bons patriarcas, segundo a palavra de Deus e sob o domínio do governo de Deus, porque a autoridade deles tem sido retirada por aqueles que têm poder sobre eles, ou tem sido distorcida, e nós aceitamos isso. De qualquer forma, o que eu queria lembrar para os irmãos é que quem controla os homens sempre vai controlar a cultura atual. Mas às vezes a maioria dessa guerra não é travada de forma aberta, como foi em Faraó. E aqui eu queria chamar a atenção dos pais, porque a guerra secreta do patriarca mau, ela é muito mais presente do que vocês podem imaginar. Vou dar outro exemplo para vocês. Vou dar o exemplo de Absalão. Vocês lembram de Absalão, filho de Davi? Absalão estava de olho no trono de seu pai. Absalão sabia da importância dos homens para alcançar seu objetivo. E o que foi que Absalão fez? Ele traçou uma trama. Vocês conhecem a história? Os homens visitavam Jerusalém todos os dias para trazer os seus casos legais, para que o rei Davi pudesse julgá-los. Alguns saíam desses julgamentos achando que não foram ouvidos. Talvez fossem, talvez não sabemos. De qualquer forma, o que é que Absalão fazia? Ele enxergava uma oportunidade. A história diz que Absalão costumava levantar cedo. Veja, ele ficava à beira do caminho, nas portas de Jerusalém, e quando algum homem tinha um processo para ir ao rei para julgamento, Absalão chegava até ele e dizia: de que cidade você é? E a pessoa respondia: seu servo é de uma das tribos de Israel. E então Absalão dizia: veja, suas reivindicações são boas e corretas, mas ninguém o ouve da parte do rei. Absalão ainda diria: se alguém me nomeasse juiz na terra, então todo homem que tivesse algum processo ou causa poderia vir a mim e eu faria justiça a ele. E mais, quando um homem se aproximava para se prostrar diante dele, Absalão estendia sua mão, segurava-o e o beijava. Desta maneira, diz, segundo Samuel, capítulo 15, Absalão tratou com todo Israel que veio para o rei para julgamento. E assim, diz a Escritura, Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Absalão foi aconselhado, quando seu pai fugiu de Jerusalém, a persegui-lo com 12.000 homens. Vocês lembram com quantos homens Davi saiu de Jerusalém? 600 apenas. Ele ganhou o coração dos homens de Israel. Por um tempo, ele agiu como um patriarca mau, como a maioria dos maus patriarcas sutilmente ainda hoje o fazem. Ele foi capaz com isso de roubar o reino de seu pai Davi, quando ele roubou o coração dos homens. E ele fez algo que por vezes nós como pais, meus amados irmãos, não fazemos com os nossos filhos.
Absalão investiu tempo neles, Absalão se interessou por eles, Absalão ficou do lado deles, Absalão os defendeu. Isso é sério para nós. Nós somos o povo do pacto. A doutrina do pacto é a espinha dorsal da nossa teologia presbiteriana. E por que razão os nossos filhos crescem? E eles crescem por vezes ouvindo de nós que eles não pertencem a esse povo. Porque por vezes nós ficamos repetidamente dizendo: você é crente, meu filho? Quando é que você vai se tornar membro da igreja? Quando nós mesmos sabemos que em nossa teologia eles nascem na igreja, eles pertencem à igreja, mas sem identidade alguma, porque de alguma forma estranha nós passamos isso. Quando eles chegam na idade em que eles deveriam ter essa afirmação convicta, eles vão encontrar identificação lá fora. Lá fora, investe-se tempo neles. Lá fora, tem gente que se interessa por eles. Lá fora, tem gente que os defende e fica do lado deles. Eu acho que isso nos chama a atenção para algo que nós precisamos lembrar. A Escritura diz que herança do Senhor são os nossos filhos. Nunca deveríamos criá-los como se eles não pertencessem ao povo. Eles são parte do povo, é Deus quem diz isso. Nós devemos criá-los e orientá-los para que eles professem a sua fé no Senhor como uma confirmação, e era assim que a nossa primeira Constituição chamava, confirmação de fé, aquilo que eles desde cedo aprenderam a servir e a amar, aquele que eles aprenderam desde cedo a servir e amar, ao Senhor Jesus Cristo. Eu gosto às vezes, lá em nossa congregação, no dia do batismo de um filho da aliança, perguntar quantos ali presentes foram batizados na infância. E é tanta cabeça branca levantando a mão, porque essa é a verdade. Mas por vezes, porque nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos que os Absalões prevalecem especialmente em tempos de ruptura e desordem. Cada época tem seus faraós e Absalões, mas os Absalões sempre esperam um vácuo de poder criado por patriarcas fracos e ineficáveis. E assim tem sido, irmãos, em nosso tempo. Os Absalões são muitos. E embora isso seja motivo de preocupação, Deus se agrada em também levantar patriarcas ousados e piedosos. E aqui eu queria dar a vocês um último patriarca para que vocês guardem, tenham em mente um patriarca bom. Seu nome era Neemias. Séculos depois de Absalão, aquela grande cidade, Jerusalém, seria encontrada com os seus portões reduzidos a escombros em chamas. Suas paredes foram destruídas por Nabucodonosor, seus portões foram queimados pelo fogo. A Bíblia diz que quando Neemias encontrou isso, ele chorou profundamente. Ele chorou porque sabia que uma cidade era protegida por seus muros e guiadas por homens que se sentavam em seus portões para julgar com retidão. Jerusalém não tinha nenhum dos dois. Ela havia sido reduzida a um monte de cinzas caóticas. Neemias 2, versículo 17. Então, veja o que Neemias disse para os homens de seu tempo. Neemias 2,17, por favor. Ele disse o seguinte: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. É possível, irmãos, que nos encontremos em uma situação parecida. Quando nós olhamos para a nossa nação, quando nós olhamos para o Ocidente em geral, ele está em chamas. Apenas o exemplo em Paris é algo que tem se repetido já por anos.
entre as nações que antes temiam ao Senhor, que foram abençoadas pelo Evangelho. Então, as estruturas que levaram o Ocidente à sua prosperidade foram quebradas. Nós podemos ver isso hoje em muitas nações, mas conseguimos enxergar isso de uma forma muito clara quando percebemos o estado dos homens do Ocidente. Quando as mulheres na Suécia, e eu cito novamente esse país que foi tão beneficiado pelo Evangelho, mais uma vez, elas começaram a se queixar porque elas estavam sendo abusadas, elas estavam sendo humilhadas por imigrantes advindos do Islã. Os homens da Suécia resolveram fazer um protesto, eles resolveram lutar. E o protesto deles revela muito como o Ocidente se encontra. Eles vestiram saias, eles passaram maquiagem, eles colocaram brincos, colocaram sapatos altos e saíram para protestar contra os homens que estavam molestando suas mulheres. Esse é o estado dos homens, infelizmente, no Ocidente. E como os habitantes de Jerusalém nos dias de Neemias, no capítulo 1 de Neemias, ele descreve o estado dos homens naquele período, era de grande angústia e vergonha. Nós vivemos em um mundo de homens, jovens, órfãos de pai, que não sabem como reconstruir os muros da sociedade. É como se fossem bastardos, porque não têm a presença de seus pais. Eles sabem como construir, explorar e conquistar em jogos de videogame. Eles sabem recorrer ao YouTube para aprender como ligar um carro, como dar um nó Windsor em uma gravata, como executar algum exercício físico. Mas eles nunca aprenderam isso de seus pais. Habilidades sociais, irmãos, são ainda mais difíceis para estes jovens. Eles procuram na internet como aprender a se defender, como fazer amigos, como se aproximar de uma moça. Perdeu-se o conhecimento que normalmente um pai, como um bom patriarca, transmitia para o seu filho. Nós vivemos em uma sociedade de órfãos, de pais vivos, quando eles têm que buscar sozinhos aprender muita coisa. E como se isso não fosse ruim o suficiente, eles nascem em uma situação cultural radicalmente instável, e aí os absalões eles entram. Você tem mudanças tecnológicas, ambientais, que resultaram em homens com níveis tão baixos de testosterona que sua força de preensão é mais fraca do que as mulheres de uma geração atrás. Estudos têm comprovado isso. A pornografia é praticamente onipresente, levando homens a demorarem a reagir na busca pela constituição e instituição de uma família. Você vai perceber isso cada vez se tornando mais absurdo. E já tem pessoas, por exemplo, no Japão, casando com inteligência artificial, com hologramas. É a sociedade que a gente vive. Pessoas saindo e se casando com bonecas. É a realidade, irmãos, que infelizmente nós estamos vendo. A masculinidade é envergonhada. Homens que se afirmam como homens são chamados de tóxicos. Não são poucos pastores que por isso são chamados de misóginos, homofóbicos e por aí vai. Os pais são retratados na mídia de massa como palhaços desnecessários, pouco melhores do que crianças. E qualquer pessoa que considere a maternidade fundamental para a feminilidade é cancelada. A violência doméstica é considerada um pecado exclusivamente masculino, mas existe violência doméstica também da parte de mulheres. Você tem divórcio sem culpa, bem-estar e leis que prejudicam demais o casamento, e isso tem crescido em nosso país de forma absurda também nas igrejas. E muitos escondem, mas a taxa de suicídio entre homens, ela é elevadíssima e muito maior do que entre mulheres, e ninguém liga para isso.
Há 50 anos, isso pareceria absurdo, mas infelizmente é uma realidade hoje. Eu quero encerrar, irmãos, lembrando que, entretanto, nós estamos aqui e precisamos da graça de Deus para reagir. Nossa cultura se tornou semelhante a Jerusalém que Neemias encontrou em seus dias, queimando em chamas, e os nossos homens estão assim também. Os nossos homens se tornaram como Jerusalém, assim como a nossa cultura. Os homens no Ocidente se tornaram como cidades em ruínas, como uma cidade, diz Provérbios 25, destruída e sem muros. Assim é o homem que não tem domínio sobre a sua alma. Veja que nós herdamos isso e, infelizmente, isso não acontece hoje. Se eu tivesse mais tempo para tratar isso com vocês, você vai ver como isso tem trazido danos para a nossa denominação em um processo de efeminação crescente, líderes de música, líderes às vezes de até sociedades internas, ministros claramente com posturas efeminadas, na maneira que falam, gesticulam e se vestem, e isso é sério. Mas Spurgeon já falava disso do século XIX, onde tudo começa. Lá em Londres ele vai denunciar os chamados pregadores plumados, que pregavam de uma maneira que as mulheres gostavam de ouvir, mas que fez com que 60% dos homens se afastassem das igrejas. E Spurgeon disse em sua famosa Lições aos meus alunos: nenhum homem de verdade vai a uma igreja ouvir um pregador efeminado falar como se fosse uma mulher. Mas o que é que nós estamos vivenciando hoje, irmãos? Infelizmente, é o resultado de muita coisa que herdamos, de muita coisa que nós devemos enfrentar. Somos nós agora que vivemos na Jerusalém em chamas, e somos nós que devemos agora reconstruir os muros da nossa nação, da nossa família, da nossa igreja. Muitos homens na igreja sabem disso, estão cansados de viver assim, condicionados à cultura de seu tempo e desejam lutar. E por isso nós temos a palavra para prover para nós orientação. Uma igreja deve ser conhecida pela presença de homens piedosos, não permitindo que os seus jovens se voltem para os abissalões do nosso tempo. Nós precisamos da graça de Deus para reconstruir o que foi perdido, para consertar o que está quebrado. Quando nós não fazemos isso, os nossos jovens vão procurar quem? Olavo de Carvalho, Jordan Peterson e por aí vai. Eles precisam dos homens da igreja, dos servos ordenados, dos pais piedosos, com a Bíblia na mão, com os padrões de fé na outra, com os joelhos dobrados em oração. Nós precisamos ser aqueles que primeiramente se levantam e em nossas casas dizemos, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Não há outro caminho. Os nossos filhos, se não fizermos isso, terão seus corações roubados e nós corremos o risco de perder outra geração de homens. O vazio foi criado, mas pela graça de Deus pode ser restaurado pela pregação do Evangelho. Não esqueçamos isso. Se nós queremos nos concentrar na bondade da ordem da criação de Deus, concluo, como tudo foi distorcido e nós, como homens individuais, precisamos entender a graça do Evangelho, nós devemos trabalhar em direção à restauração. Devemos restaurar essa verdade bíblica do patriarcado bom, através da liderança piedosa masculina. Os deveres que temos para com Deus e o próximo, enquanto homens de Deus. Porque, assim eu encerro, meus amados irmãos, conforme vai o homem, assim vai a sua casa. Conforme vai a sua casa, assim vai a igreja de Deus. E conforme vai a igreja, assim caminha uma sociedade. Essa é a ordem estabelecida no Evangelho. Se nós queremos reconstruir os muros e reajustar os portões da sociedade, isso precisa começar em nós. A partir de nós,
em nossas casas, nas nossas casas, na Igreja de Cristo, da Igreja de Cristo, então a verdadeira transformação de uma sociedade. Eu lembro que certa vez o reverendo Fulton falou isso, o reverendo Ageu, de que no início do século XX, ele encontrou uma vez em um noticiário de um jornal carioca, no Rio de Janeiro, naqueles anúncios de aluguel, seguintes anúncios diziam assim, que a pessoa estava alugando determinada residência, mas para cristãos ele não exigia fiador. Não exigia fiador. Rui Barbosa dizia que um presbiteriano era conhecido pela maneira como se vestia. Isso diz muita coisa. Nós não podemos, irmãos, esquecer o legado que temos. Nós precisamos aprender com os erros dos nossos pais, mas no tempo em que nós estamos, nós precisamos da graça de Deus para buscar restaurar o que foi destruído pela pregação genuína do Santo Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela essa oportunidade juntos em aula. É um tema desafiador para nós, de certo pouco refletido por nós, mas claramente presente na Escritura. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo isso e perdoa-nos quando não fazemos o que deve ser feito como homens de Deus, porque não cremos que o Senhor tem poder para transformar o mal em bem, e aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Senhor, nós vivemos um tempo difícil, mas ajuda-nos a redescobrir a graça e o poder do Evangelho, porque é a verdade libertadora. Se o Filho liberta um homem de seus pecados, ele será verdadeiramente livre, pois aqueles que conhecem a verdade, que é Cristo, são libertos de uma vez por todas de seus pecados. Assim, Senhor, ajuda-nos a entender como tudo isso deve funcionar bem em nossa vida, em nossa casa, na igreja, e assim poderemos também ser uma bênção para a nossa sociedade, no exercício das nossas vocações como servos de Deus. Assim poderemos liderar piedosamente os nossos lares, a igreja, tendo nossas esposas como idôneas auxiliadoras, vendo nossas filhas sendo treinadas para que no futuro sejam também o mesmo para os seus futuros maridos. Mas quando esquecemos tudo isso, Senhor, eles então serão seduzidos por outras vozes. Eles não saberão enfrentar os faraós do nosso tempo. Eles serão seduzidos e conquistados pelo beijo dos Absalões dos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender tudo isso, a importância disso, porque temos visto como este mal tem afetado nossas casas, consequentemente a nossa amada igreja e a sociedade como um todo. Quando uma sociedade está doente, é sintomático que também ela esteja cercada de igrejas que não têm crido mais no poder do Evangelho e têm se esquecido disso. Mas quando uma igreja está viva e vibrante, ela chamará atenção, pois ali nós teremos um farol, um luzeiro a iluminar em meio às trevas, anunciando a verdade que Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Te agradecemos, Senhor, por este momento e oportunidade de aprendizado juntos, em nome de Jesus. Amém.